Eu quero lhe dar as boas-vindas ao programa RBS Receitas. No programa de hoje, o programa de estreia, eu vou estar te ensinando a fazer um bolo de chocolate simples, fácil e rápido. Para você que acha que não tem habilidade na cozinha ou para você que acha que não consegue cozinhar algo gostoso, algo saboroso, eu vim te provar que você está errado e eu tenho certeza que você vai gostar. Então eu te convido a partir de agora a assistir, a colocar em prática. Tente fazer na sua casa e não esquece de postar aqui embaixo nos comentários o resultado, como que ficou, o que você achou, o que seus parentes acharam. Nós vamos ter o maior prazer de ler e de tirar dúvidas e até fazer vídeo tirando a dúvida para aquelas pessoas que fizerem, para aquelas pessoas que tentarem fazer essa receita na sua casa. A gente vai querer tirar dúvida e a gente vai querer com certeza ver o resultado, tá bom? Então vamos lá. A receita de hoje será um bolo de chocolate fácil, simples e rápido. Vamos para a receita. Então vamos para os ingredientes. Este bolo de chocolate nós vamos fazer ele com 2 ovos, 1 xícara de açúcar, lembrando que a xícara tem 250 ml. A gente vai usar sempre a mesma xícara, então vai ser sempre a mesma medida, tá bom? Então 1 xícara de açúcar, 1 xícara de Nescau, pode ser Nescau, pode ser achocolatado, pode ser aquele todinho, né, que é um outro tipo de Nescau, enfim. O chocolate, no caso, também 1 xícara, tá? 4 colheres de manteiga. A colher que nós usamos foi a colher de sopa. 2 xícaras de farinha de trigo. E nós vamos utilizar também 1 xícara de 250 ml de água, tá? A água vai junto com a manteiga. Você coloca a manteiga para derreter no fogão, certo? E aí você adiciona a xícara de água. E aí pronto, é só dar uma leve aquecida. E aí pronto, a gente vai começar agora o passo a passo. Pronto, nós colocamos a manteiga e a água. Nós colocamos a manteiga para derreter e adicionamos a água. Enquanto ela está dando a leve aquecida, a gente vai adiantar aqui o processo, tá? Então, lembrando, a gente vai fazer na mão, tá certo? Mas você pode fazer no liquidificador, também nós já fizemos, não tem problema nenhum. Então pronto, a gente vai começar adicionando os 2 ovos. A gente vai adicionar os 2 ovos. A gente vai adicionar agora o açúcar. E já vamos adicionar também o Nescau. E aí pronto, você simplesmente mistura tudo. Ele vai virar tipo um creme, é só para misturar mesmo os ingredientes, tá bom? Não tem segredo algum. Quando você mexer, ele vai ficar nessa textura, ó. Ele vai ficar nessa textura, tá bom? Após você mexer, ele vai ficar nessa textura aqui, ó. Tá? Ele vai virar tipo um creme mesmo, certo? Nesse momento você pode começar a adicionar a manteiga e aí você vai adicionar paralelamente a farinha de trigo e a manteiga, você vai fazer essa adição juntos, tá bom? Então a gente vai adicionar a água, né, aquecida com a manteiga. Você pode ir adicionando aos poucos, adiciona uma quantidade e aí você vai alternando com a farinha de trigo. Não precisa pôr toda, coloca uma parte, mistura. Pode ir devagar que não tem segredo algum. E aí você vai adicionando, sempre alternando a farinha de trigo e a manteiga com o copo d'água. E aí é só mexendo bem até ela virar aquela massa aquele creme, aquela massa bem leve. No caso do bolo fofo, ela vai ficar um pouquinho pesada, mas faz parte do processo, tá? Desde que todos os ingredientes estejam completamente misturados, eu vou lhe mostrar o ponto, tá? Não tem erro, é só mexer bem
até que todos os ingredientes eles estejam todos misturados. A massa de trigo que nós utilizamos, ela já é com fermento, então não vai ser necessário adicionar o fermento. Só que se você colocar uma massa de trigo sem fermento, aí você vai precisar adicionar uma medida de fermento, esse fermento biológico que a gente encontra nos mercantis, supermercados, enfim. A medida geralmente é a tampa, a tampinha do próprio fermento ou então uma colher de sopa. Como nós estamos adicionando a água e a manteiga levemente aquecida, ele já vai iniciar o processo de cozimento da massa, tá? E isso faz, na maioria das vezes, com que o bolo ele fique maior, fique mais inchado, mais bonito, mais macio, tá certo? É um segredozinho que a gente utiliza que faz toda a diferença no resultado final. É muito importante que todos os ingredientes eles estejam bem misturados, tá? Enquanto você vê que ainda falta algum dos ingredientes, no caso a massa de trigo ou algum dos outros dissolver, você continua mexendo que não tem erro, tá? E aí a massa fica assim, nesse ponto aqui não tem erro. Tá certo? Pronto, a massa pronta, só nos resta agora colocar na forma, tá? A gente untou a forma com manteiga e farinha de trigo e agora a gente vai adicionar a massa. A gente vai usar uma travessa, né, uma forma de vidro. A gente não tem, no nosso caso aqui, a gente não está com a intenção de desenformar. Se no caso você tiver, né, e for desenformar o bolo, então também não tem segredo, é o mesmo processo, né? É só virar a forma e desenformar o bolo, tá certo? A gente vai consumir ele na forma mesmo. Esse tipo de massa vai ter dificuldade de ligar o fogo para aquecer. Viu? Eu já tô colocando aqui e a voz vai sair, né? Esse processo aqui eu não vou cortar, né? Pronto, a nossa massa já está na forma. E esta forma que a gente está utilizando, ela tem 31 centímetros de comprimento, ela tem 21 centímetros de largura e ela tem 6 centímetros de profundidade, tá? De altura. Então, você pode utilizar uma forma mais ou menos com as mesmas medidas ou então aproximada, tá bom? E aí pronto, feito isso, basta a gente colocar no forno e pronto. Ele vai ficar pronto, ele vai ficar assado de 30 a 40 minutos. Lembrando, não se deve de forma alguma abrir a forma antes do forno antes dos 30 minutos. Tá? É importante que você espere pelo menos 30 minutos para começar a olhar. Ele vai ficar pronto de 30 a 40 minutos, depende do forno, tá certo? A gente coloca geralmente um pouco acima de 180, mas por uma questão de garantia, para que não queime, dependendo, já que esse é o nosso forno. Então, dependendo de forno, pode ser que um pouco acima de 180 queime. Então, é interessante que você faça o teste do seu forno, começando com 180, e aí você vê, depois de 30 minutos, como é que tá. O ponto a gente sabe geralmente por conta do garfo, ou então de um palito, né? Você deve conhecer. A gente espeta o bolo e se ele sair limpo, se ele não sair sujo de massa, então o bolo está pronto, tá bom? Então pronto, eu vou colocar ele aqui para assar, daqui a pouco a gente volta com ele pronto. A gente vai fazer uma cobertura para colocar em cima do nosso bolo, tá? Então eu vou te dar aqui o passo a passo dessa cobertura também. Nós vamos utilizar metade de uma caixinha de leite condensado, tá? A gente vai utilizar metade porque como a gente não vai desenformar, se utilizasse uma inteira ficaria muito doce. A gente vai usar metade para dar uma quebrada no doce. Tá bom? A gente vai utilizar também um copo de leite de 200 ml, tá? Um copo de leite de 200 ml. Nós vamos colocar 4 colheres de Nescau, lembrando que pode ser um achocolatado, todinho da sua preferência, e uma colher de manteiga, tá bom? Eu vou mostrar agora aqui o passo a passo para vocês. Então pronto, em uma panela você coloca
a metade do leite condensado, se você optar fazer como a gente. Ou então, se você preferir fazer no leite... Se você for fazer um bolo para desenformar, aí talvez realmente seja necessário você fazer o leite condensado, a caixinha, né, toda. Como a gente não vai desenformar, a gente vai fazer só metade. Nós vamos utilizar o copo de leite, mas é opcional, tá? Se por acaso você não quiser utilizar apenas o leite condensado inteiro, também você pode. A caixinha toda você pode também. Você adiciona tudo junto, coloca a manteiga. E pode adicionar o Nescau. E pronto, é só misturar tudo. Nós vamos adicionar também uma colherzinha de maisena, para ele chegar na consistência mais rápido. Tá? Mas mesmo que não colocasse a colherzinha de maisena, ele iria chegar também naquele creme de uma cobertura. Iria demorar mais, mas também chegaria também do mesmo jeito. A manteiga ela não vai dissolver completamente, porque ela não está derretida, o restante do processo vai ser no fogo. Tá? Então você concentra mais nos outros ingredientes, no Nescau e no leite condensado. Como eu disse, a gente vai adicionar uma colherzinha de maisena ou amido de milho, né? Tem algumas pessoas que conhecem por amido de milho. Tá? Então você adiciona se você optar por adicionar, esse aqui é opcional. Ele só vai fazer com que o creme ele engrosse mais, que a cobertura ela engrosse mais rápido, então ele leva menos tempo, tá? Depois disso é só misturar até que dissolva no leite e no leite condensado. E aí você leva no fogo, em fogo baixo, tá? Até que ele engrosse e vire um creme. Eu vou lhe mostrar aqui o ponto. Pronto, a nossa cobertura já está pronta, ela ficou assim, ó. Ela ficou nessa textura. Tá, ó. Aí a gente agora vai colocar no bolo, nosso bolo também já está aqui, certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou com a faca fazer logo os cortes, que aí a cobertura ela vai penetrar no bolo, então já funciona como uma espécie de recheio, tá bom? Então é opcional, se você quiser, a gente vai fazer dessa forma. Pronto, aí agora é só adicionar a cobertura por cima. Você pode já colocar espalhando, que aí você tem até menos trabalho para espalhar. E aí pronto, é só espalhar. Então pronto, se você quiser finalizar com o granulado, você pode também colocar um granulado por cima. Se não, já tá pronto, já, viu? Aí agora a gente vai tirar aqui um pedaço, uma fatia, para você dar uma olhada. Bota o prato mais pra cá.
não dá pra fazer. Mas não vai que a tomada tá queimada, entendeu? Aqui pra baixo aqui não tem mais jeito não. Tá vendo? Viu como essa receita é fácil? Viu como essa receita é simples, é fácil de fazer? Então eu estou aqui te desafiando literalmente a tentar colocar em prática. Tenta fazer ela aí na sua casa e coloca aqui nos comentários como que ela ficou, tá bom? Nós estaremos todas as semanas, às segundas-feiras, com mais uma exibição deste programa. É isso mesmo, às segundas-feiras, às 7 horas da noite, a gente vai estar colocando aqui as receitas mais especiais, as receitas mais saborosas, de uma forma fácil e simples de ser feita. E eu tenho certeza que a sua família vai gostar, que você vai adorar mergulhar neste mundo de receitas, tá bom? Então, não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever para poder você assistir o vídeo que vai sair na semana que vem. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de cada uma das receitas que serão feitas e eu te vejo na próxima semana com mais uma exibição do programa RBS Receitas. Até lá!